Olá, mamães, olá, maternas, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu aproveitei esse momento para gravar um videozinho para vocês. Estou aqui com a cara lavada, com o cabelinho naturalzinho, todo cacheadinho, onduladinho. E resolvi gravar esse vídeo para vocês devido a algumas perguntas que têm chegado aqui na página, aliás, aqui no canal, e através da página também, tanto no Facebook quanto no Instagram. Para quem não me conhece, eu sou a Vivian, autora da página Minha Maternidade no Facebook, no Instagram Eu e Minha Maternidade e aqui no YouTube também. Então, sejam bem-vindos. Bom, gente, para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi contando um pouco da minha experiência a respeito de ter engravidado tomando anticoncepcional. E o que acontece é que esse primeiro vídeo, nele eu estou recebendo muitos comentários e muitas perguntas, inclusive, a respeito de qual anticoncepcional eu usava, quanto tempo eu tomei, se eu tive sintomas, se eu não tive. Enfim, eu estou recebendo diversas perguntas a respeito de algumas coisas que eu já havia falado no vídeo, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, aproveitando esse tempinho de quarentena, para esclarecer algumas dúvidas que têm chegado com mais frequência. Bom, a primeira delas é por quanto tempo eu tomei o anticoncepcional. Então, gente, eu tomei o anticoncepcional por quase 10 anos. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu sempre tive problema com acne, né? Então, a minha pele, ela sempre foi um pouco oleosa. Eu tinha um distúrbio muito grande de hormônios. Então, eu passei a fazer o uso do anticoncepcional pouco depois da minha adolescência. E continuei fazendo o uso do mesmo anticoncepcional até o momento em que me casei. Então, como eu falei para vocês, eu utilizava o Diane 35, eu nunca tomei outro anticoncepcional, não, minto. Eu lembro que uma vez, por não encontrar o Diane 35, eu tomei um outro anticoncepcional que eu não me recordo qual o nome agora, mas ele me fez muito mal, então ele me deixou muito inchada, eu ficava com uma azia muito grande, então eu tive algumas coisas que pra mim não me agradaram, então eu terminei de tomar a cartela, claro, para não fugir do meu ciclo, mas eu acabei voltando para o Diane 35 e continuei com ele até depois de casar. E tomei por quase 10 anos, como eu já mencionei aqui. E uma coisa que meu médico sempre me falava é que eu teria dificuldade de engravidar no futuro, quando eu quisesse, por tomar o anticoncepcional durante muito tempo. Então, é uma carga muito grande de hormônios, então talvez eu demorasse, não é que seria uma dificuldade, mas seria um tempo um pouco mais longo de espera e tentativa para que eu tentasse engravidar. E o que não aconteceu, como vocês sabem, porque eu acabei engravidando mesmo tomando o anticoncepcional. E como eu já contei aqui também, foi uma surpresa, um susto, um mix de sentimentos, mas foi a melhor coisa da minha vida, gestar um bebezinho, né? Então meu primeiro filho meu primeiro filho é o Augusto. Então gerar o Augusto para mim foi a maior bênção que eu tive na minha vida. Já contei um pouquinho da história dele para vocês, mas vou comentar um pouquinho mais aqui no vídeo hoje também. Então eu engravidei tomando anticoncepcional. Eu quase não tive nenhum sintoma. Como eu disse para vocês, o sintoma que eu tive foi porque aumentou um número na roupa que eu vestia. Então eu, que até os 30 anos utilizava a numeração 38, de repente eu me vi tendo que experimentar uma calça 40 dentro de uma loja. Isso nunca tinha acontecido. Então foi isso que me deu o start de que alguma coisa estava diferente no meu corpo. Né? Mesmo que eu não tivesse mudado a minha rotina para nada, não estava comendo mais, não estava ansiosa, não estava com nenhum problema de saúde. Então, o que me deu o start de talvez estar grávida e fazer o exame foi o fato de aumentar um número que eu vestia. Então, para quem me perguntou, já aproveitando para responder essa pergunta, para quem me perguntou quais os sintomas eu tive, então o único sintoma foi esse. Uma numeração que eu tive que aumentar de roupa que eu vestia. Então eu não tive sono em excesso, eu não tive fome em excesso, eu não enjoei na gestação do Augusto. Nossa, pra mim foi uma bênção, porque o fato de não enjoar já era tudo pra mim. Então eu não tive azia, enfim, todos esses sintomas mais comuns de gestação eu acabei não tendo. Então pra mim foi
praticamente zero sintomas. Uma outra pergunta que me fizeram também, quando eu descobri que estava grávida, se eu ainda estava tomando anticoncepcional. Sim, eu estava tomando anticoncepcional e mesmo assim eu fiz o teste porque pode parecer uma besteira, mas para quem durante muitos anos vestiu um número de roupa, de repente vê alguma coisa mudando no seu corpo fora do normal, então a primeira coisa que veio na minha cabeça, lógico, por também ser casada, enfim, então o que me deu o start foi isso. Então, usando muito tempo a mesma numeração, de repente ver uma numeração maior do que a que eu costumava usar, me deu um start. E como eu sempre gostei muito de ler, de me informar, eu sempre soube que nenhum método é 100%. Então, nenhum método 100% seguro. Então, mesmo tomando anticoncepcional, há sim o risco de uma pequena porcentagem de mulheres engravidar mesmo fazendo uso da pílula, que foi o meu caso. E como eu falei para vocês, eu não tive nenhum sintoma, continuei tomando anticoncepcional. Eu só parei de fazer o uso do anticoncepcional, que inclusive me perguntaram qual era, é o Diane 35. O que me perguntaram é se isso causou algum mal para o bebê na minha gestação. E a resposta é não. Meu bebê não teve nenhum problema em relação a eu estar tomando o anticoncepcional, mesmo já estando gestante dele. Então não teve problema nenhum. Claro que eu parei de usar, lógico, né? É óbvio isso, parei de usá-lo quando eu descobri que estava gestante. Fiz todos os exames, todo o pré-natal certinho. E não, meu filho não teve nenhum problema em relação a eu estar gestante dele e mesmo assim estar tomando a pílula até descobrir a gestação dele. Uma outra pergunta que me fazem muito em relação ao anticoncepcional é se eu utilizava algum outro método contraceptivo juntamente com o anticoncepcional. E a resposta também é não. Antes de me casar com meu esposo, tanto ele quanto eu tivemos, né, o cuidado de nos prepararmos, né, um para o outro, claro, mas tivemos o cuidado de fazer alguns exames, vamos dizer, sobre exame de sangue, exames de rotina, no meu caso, exames ginecológicos. Ele também, por outro lado, também fez os exames pertinentes, né, à vida dele. Então, nós tivemos esse cuidado, né, esse carinho, essa demonstração de amor um pelo outro, a partir do momento que nós decidimos unir as nossas vidas em matrimônio. Então, assim que todos os exames ficaram prontos, nós optamos por fazer uso somente do anticoncepcional e não utilizar nenhum outro método contraceptivo, como, por exemplo, o preservativo. Então, não, eu não fazia nenhum uso de outro método que não fosse o anticoncepcional. Me perguntaram se eu já tinha usado DIU, se em algum outro momento da vida eu usei outro método, e a resposta também é não, gente. Sempre foi o anticoncepcional. E, enfim, depois que nos casamos, continuamos com esse mesmo... continuei com esse método, visto que já era a pílula que eu tomava há muitos anos para um tratamento dermatológico, né, para a pele. E eu acabei dando continuidade no uso dessa mesma pílula depois que nós nos casamos. E como eu falei para vocês, a segurança que eu tinha era isso que o meu médico me falava. Mas como eu sempre li também, eu sabia que eu corria esse risco de talvez, né, ser premiada e engravidar tomando anticoncepcional. Mas não era algo que estava nos nossos planos, como eu já mencionei para vocês no primeiro vídeo. Foi a melhor coisa das nossas vidas? Sim, foi. Mas não era algo que estava nos nossos planos naquele momento. Bom, tive a gestação do Augusto. O Augusto nasceu super bem. Em relação ao uso do anticoncepcional, não tive nenhum problema. A minha gestação foi uma gestação muito tranquila. Eu não tive nenhum problema na gestação. E para as mulheres que têm me perguntado se eu continuo fazendo uso do anticoncepcional, nesse momento não, e eu já vou falar para vocês por quê. Uma outra pergunta que me fizeram bastante foi se... Eu até tinha anotado para vocês... Ah, tá.
se esse anticoncepcional que eu mencionei para vocês que eu fazia uso, se ele me dava algum problema, se ele me fazia passar mal, enfim, como algumas pílulas fazem. E não tinha nenhum problema com esse anticoncepcional. Eu lembro de ter feito o uso de uma outra marca durante um mês somente, uma vez, porque eu não encontrei na farmácia o anticoncepcional que eu usava. Então, eu não me recordo qual foi agora, mas eu lembro que eu fiz uso dele durante um mês e esse sim acabou me deixando muito mal. Então, ele me deixou muito inchada, me deixou com azia, enjoada, enfim, uma série de coisas. Então, eu acabei só fazendo uso dele para não fugir ao meu ciclo, mas continuei sempre usando o anticoncepcional de N35. Então, gente, é isso. As mais variadas perguntas chegam para mim de formas diferentes, mas acabam tendo o mesmo sentido. Qual era o que eu usava, quanto tempo eu tomei, se fez mal na gestação, se não fez, se o bebê nasceu normal, se não nasceu. Então, eu fiz esse videozinho bem rápido para contar para vocês que deu tudo certo. Então, eu deixo aqui esse videozinho para vocês com um pouquinho mais de informações. E caso vocês tenham mais perguntas, podem comentar aqui embaixo, que eu procuro responder sempre pontualmente. Aproveitando que a gente está nessa quarentena, então eu procuro dar bastante atenção aqui para vocês, tá bom? Então deixem as perguntas aqui embaixo também. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não tenha mencionado no meio dessas que eu já comentei aqui, tanto no primeiro e nesse segundo vídeo, podem me mandar, que assim que possível eu respondo para vocês, tá bom? Então um grande beijo, se cuidem e fiquem em casa.